Oi, gente, tudo bem? Aqui é Cris Moreira do Bom Papel e eu tô aqui mais uma vez para compartilhar com vocês noções, né, que interessam ao mundo jurídico. E o mundo jurídico, nós sabemos, ele repercute sobre a nossa vida, né? Queiramos ou não, faz parte, é o dia a dia. Então, eu acabei de fazer uma especialização em direito notarial e registral e eu gostaria de compartilhar com vocês noções, porque eu entendo que esse ramo do direito ele é fundamental para a segurança jurídica, né? Para a eficácia em relação a terceiros dos atos que nós praticamos, né? Que tenham relevância na nossa vida como um todo. Então, vamos começar explicando quem são essas pessoas que detêm digamos assim, o poder de autenticar, fazer escrituras, lavrar documentos, enfim, os chamados tabeliães e os chamados registradores, oficiais de registro. Então, vamos começar a estabelecer um marco, né, que é a Constituição de 88. A partir de 5 de outubro de 88, lá no artigo 236 dessa mesma Constituição, está previsto que trata-se de uma função, no caso, o exercício de um serviço público por particular. E esse particular tem que ser pessoa física, somente pessoa física que é aprovado em concurso, né, aprovado em concurso de provas e títulos, assume a titularidade de uma serventia. E aí, dependendo da classificação no concurso, pode ser uma serventia que tem uma rentabilidade maior ou menor, e aí tem a ver com o tipo de atividade. Então, também ponderando, trata-se de um concurso bastante difícil, que conta com uma prova primeiramente geral, depois uma prova específica com todas as matérias, depois uma prova oral, depois a prova de títulos, né, que vai requerer do candidato que ele possa melhorar ou mesmo manter ou piorar a sua classificação, dependendo dele já ter pós-graduação, enfim, dele, quantos mais cursos, né, melhor a formação, qualificação dele, melhor qualificado na classificação ele ficará. Mas, enfim, por que de tantas exigências? Porque se trata de um exercício muito relevante para o Estado. Trata-se de uma função pública exercida por um particular em caráter de delegação. E por que isso? Porque a Constituição assim determina. E o que cabe a esses profissionais? Aí é o caso da gente dizer, primeiramente, que quando a gente fala na figura do tabelião, o tabelião só pode ser de notas ou de protestos. De notas é aquele tabelião que é encarregado de lavrar escrituras, procurações, que é normalmente onde a gente conhece, vai, leva um documento para autenticar, para reconhecer firma. Normalmente esses são os tabelionatos de notas. O de protesto é quando você tem uma dívida e o credor vai lá e protesta, né? Ou mesmo você na condição de credor faz o contrário. Então, é aquele que é mais ligado à questão das dívidas, ou seja, dá uma visibilidade, uma publicidade a essa dívida de modo que haja, digamos assim, um asseguramento de um direito por parte daquele que tem crédito em seu favor. Já os oficiais de registro são aqueles que têm como a própria natureza da palavra está indicando, ou seja, eles registram atos importantes para a nossa vida. Os registradores de pessoas, o RCPN, melhor dizendo, né, que é o Registro Civil das Pessoas Naturais, aí eles incumbem o registro do nascimento, do óbito, do casamento, das interdições, ou seja, tudo ligado à pessoa, aqueles atos jurídicos relevantes à pessoa. Alguns doutrinadores chamam esse registro do chamado registro da cidadania, ou seja, tudo que é relevante à nossa vida humana estará lá em alguma circunscrição, né, desses registros consignada através de um registro. Existe também o registro de imóveis, que é onde, né, eventualmente eu compro ou vendo um bem. Então, se eu quiser dar repercussão dessa compra, dessa venda, eu também tenho que registrar. Se eu quiser dar segurança jurídica a essa venda, essa compra, tem que registrar. E assim como demais atos, indisponibilidade de bens, enfim, qualquer situação, né, que hipoteca pertinente a esse mesmo bem, isso vai estar lá correlato no próprio registro de imóveis. Existe o registro de pessoas jurídicas, por exemplo, eu crio uma empresa e eu preciso registrar essa empresa. Onde é que eu vou registrar? Veja bem, tem a junta comercial, tá? Que vai registrar as empresas comerciais, ou seja,
e as chamadas sociedades simples, outros tipos de sociedades vão ser registradas pelas pessoas pelos registros de pessoas jurídicas, assim, por exemplo, como entidades recreativas, igrejas, associações de uma maneira geral, serão todas registradas no registro de pessoas jurídicas. Existe também um registro de títulos e documentos, e aí nesse caso, né, existem documentos que necessariamente têm que ser registrados, e também existem os chamados registros facultativos de documentos para mera conservação. Por exemplo, eu tenho um diploma, eu tenho medo que ele desapareça, eu vou lá no registro de documentos e posso registrar facultativamente para me trazer uma segurança. Então, pelo que eu estou falando, já está dando para visualizar a importância desses registros, né, dessas serventias. E claro, eu digo isso por quê? Porque todo direito notarial registral ele trabalha com princípios fundamentais que regem a matéria. E eu poderia agora elencar 3 para vocês terem ideia. Existem muitos outros, mas 3. Autenticidade, eficácia em relação a terceiros e segurança jurídica. Ou seja, tentando trazer assim para uma linguagem mais simples. Se eu compro um imóvel e não registro, eu estarei, digamos assim, sujeita à insegurança jurídica em relação àquela compra. Por quê? Porque quem me vendeu, se estiver de má fé, poderá vender para outro também. E aí, vendendo para outro, se o outro vai lá e registra antes de mim, a propriedade é adquirida por aquele que, na verdade, registrou e eu deixei de registrar. Mesmo eu podendo provar, não, mas eu... Entendem? Aliás, você pode até conseguir reaver a propriedade, mas isso vai dar uma dor de cabeça tão grande. E, na verdade, assim, em termos de jurisprudência dos tribunais, o que tem prevalecido é que você vai acabar, talvez, sendo apenas indenizado, né? Ou seja, vai depender de cada caso concreto que seja analisado. Mas, assim, por que desse exemplo eu estou colocando para vocês? Porque o Código Civil, que é, na verdade, a matéria mais importante que rege, né, essa noção registral, dessa matéria registral, ela diz que nós só adquirimos a propriedade com um registro, com um efetivo registro. A escritura, ela é só um instrumento que vai, digamos assim, dar vida a um documento hábil necessário a ser levado a registro. Então, assim, é necessário que realmente, né, você gere essa segurança jurídica para você e também eficácia em relação a terceiros, de modo que os terceiros saibam que a propriedade X ou Y, a partir desse momento, vai pertencer a fulano e não mais, né, sujeito a vendas a beltranos ou ciclanos. Então, isso é fundamental. E aí também desmistifica aquela ideia, para que registrar? É mais uma fonte de o Estado querer, digamos assim, né, captar recursos de maneira indevida. Não, isso tudo cai por terra, gente. O registro ele tem uma finalidade muito importante. Todos os registros, de uma maneira geral, né, e todas as serventias dirigidas por tabeliães, como as de notas, conforme eu falei, e também as de protesto. Agora, só dando digamos, uma atualizada para vocês em relação a alguns atos que podem ser praticados, né, no tabelionato de notas. Por exemplo, casamentos, divórcios, se forem consensuais, né, uso capião nos registros de imóveis, olha que interessante, né, chamado uso capião administrativo. Também atas notariais podem ser lavradas nos tabelionatos de notas. Atas notariais, assim, são espécies de documentos que dão vida à prova que você deseja realizar sobre determinado ato do qual você queira se assegurar. Por exemplo, você não quer entrar em juízo para fazer determinada prova, porque existe um processo civil chamado, digamos assim, ação declaratória, né, de existência ou inexistência de uma determinada relação jurídica. E você pode antecipar isso, ao invés de entrar no judiciário, você faz uma ata notarial que tem valor jurídico. Por quê? Porque é celebrado por um profissional que tem também a fé pública. Então, mais esse princípio que incide sobre essa carreira, ou seja, os tabeliães e os oficiais de registros também contam com fé pública, porque eles agem em nome e por conta do Estado. Então, tudo que na serventia é lavrado, e claro, sendo lavrado, né, pelo profissional correspondente, competente, conta também com esse atributo, que para o particular, para nós, tem digamos assim, um valor enorme, né? Então, uma vez que eu tenho uma certidão sobre algo que eu registrei, que eu fiz,
e foi feito por um tabelião, por um registrador, um oficial de registro, isso para mim é a prova suficiente do que eu preciso. Até que se prove em contrário. Poderá acontecer de, eventualmente, haver uma nulidade, mas isso aí, para acontecer, tem que haver a prova efetiva de que foi fruto de uma simulação, né, enfim, de uma situação forjada e da qual o oficial, ele não cabia ao oficial questionar, vamos imaginar assim. Cabia naquele momento ele apenas receber a documentação, verificar se no primeiro momento estariam de acordo com, né, com aquilo que a lei determina, isso no caso dos registradores, e no caso dos tabelionatos de notas, eles têm que analisar o conteúdo, porque são eles quem fazem a documentação. Aí a conversa já é outra. Mas enfim, eu queria colocar para vocês, também o inventário, né, no tabelionato de notas, se eu, por acaso não houver incapazes, né, e realmente houver uma consensualidade na divisão de bens. Então, assim, é uma pequena contribuição, né, eu estou compartilhando com vocês assim, uma análise bem superficial, mas ao mesmo tempo válida, no sentido de gerar uma compreensão em uma atividade tão relevante para o nosso estado, tão relevante para as nossas vidas, né? Eu não imagino uma pessoa sem um registro de nascimento, sem um registro de óbito na hora dela, né, findar a sua existência entre nós. Então, assim, só pelo registro civil das pessoas, né, naturais, a gente já percebe a importância, né, enorme desse trabalho. E claro, ele tem que ser remunerado, né, gente? Nem relógio trabalha de graça. Essa noção de que, relógio não, tem que botar pilha, tem que. Enfim, tem lá o jeito, né, que certamente demanda um pagamento para essa máquina funcionar de alguma maneira. Então, assim, tudo é remunerado, mas conta com tabelas, conta com tudo. E aí, só para dizer para vocês também que eu vou advogar nessa área, né? Acabei de me aposentar e desejo criar uma advocacia extrajudicial, ou seja, trabalhar de maneira a gerar consenso entre as partes, de modo que quando muitas partes possam ir a cartório sob a minha orientação e aí gerar realmente uma resolução de conflitos sem a necessidade de irmos ao judiciário para isso. Então é isso, gente. Por hoje é só. E como o lema do nosso canal é prosperidade, né, através do conhecimento, através do autoconhecimento, através, né, do conhecimento daquilo que está ao nosso redor. E nós estamos agora nessa parte do conhecimento de noções jurídicas, né, que também é algo que muito importa para a nossa vida. Eu gostaria de, enfim, finalizar esse vídeo de hoje pedindo que vocês compartilhem, que vocês deem um like, que vocês se inscrevam caso ainda não sejam inscritos, mas principalmente desmistifiquem essa ideia de que as serventias de serviços, né, de tabelionato ou de registro são meramente burocráticas e como fonte de recolhimento do Estado, mais uma fonte, né, de recolhimento, mas não, né, muito mais do que isso, é muito mais relevante do que isso, né, então você tem que pagar, mas poxa, vai valer a pena pagar, tá certo? Então é isso, fique na paz e até o nosso próximo encontro. Obrigada aí pela atenção.